Oi pessoal, eu sou Maria Paula e esse é o podcast Construção. No episódio de hoje vamos bater um breve papo sobre a principal vertente do brega, o tecnobrega. Ele é resumidamente uma modalidade de música eletrônica, que por definição é toda e qualquer música criada ou modificada por meio de equipamentos e instrumentos eletrônicos, como gravadoras digitais, computadores e sintetizadores. E no caso, o tecnobrega é concebido geralmente distante das grandes gravadoras e dos meios de comunicação de massa. Mas como isso acontece? 3, 2, 1, 0. Ele é um produto regional que acabou se popularizando entre os artistas locais pela facilidade de sua produção. E com essa facilidade, a música batizada tecnobrega, a partir dos anos 2000, modificou a cena cultural de Belém. Ela é resultado do esforço de produtores, DJs e músicos paraenses que pretendiam tornar mais viável os trabalhos em estúdio. A ideia é basicamente baratear os custos com a gravação, abrindo mão de instrumentos acústicos e, consequentemente, do cachê desses músicos, em troca de batidas eletrônicas sampleadas de programas baixados da internet. Além disso, contou com a incorporação do comércio informal como principal instrumento de divulgação e propagação dessas produções. Sim, a pirataria. Foi somente a partir de 2003, com a entrada da pirataria, que o tecnobrega iniciou a sua expansão como fenômeno cultural de massa. A cena tecnobrega não contava com o suporte de recursos ou de políticas culturais institucionais, ou com o próprio apoio da mídia de massa oficial, se beneficiando então de novas redes de relacionamento e do comércio informal de discos. Assim, as divulgações contavam com a ajuda da pirataria de CD pelos comércios informais das periferias. Mas não só com isso. Não podemos falar de tecnobrega sem falar delas, as festas de aparelhagem. Paredão de som, o Bebop Live Crocodilo é muito bom. Sente a vibe da perifa, Amazônia eletrônica, gira aparelhagem, tecnobrega à vontade. Escute o que eu vou te dizer, te liga mano, tecnobrega é o poder. O tecnobrega tem as festas de aparelhagem como seu grande agente catalisador, responsável por grande parte de sua divulgação. Assim como o próprio brega lá atrás, que mesmo com sua popularização no início, contou com a queda nas vendas dos discos e também com a pouca presença de cantores representando o movimento na mídia. Isso levou ao enfraquecimento da divulgação dos artistas através da rádio. Aí entram as aparelhagens. Elas assumem o papel de divulgadora do brega, e o crescimento do público que frequenta essas festas ocasionando o fortalecimento do ritmo. Elas, que são uma tradição local com mais de 60 anos de história, agora são transformadas em verdadeiros espetáculos tecnológicos. Mas não vamos nos aprofundar muito nas aparelhagens. É um assunto que renderia muitas outras pesquisas e com certeza um episódio inteiro aqui no podcast. É Tecnomachine aí, é? DJ Kai. Deixa, corre, deixa, deixa, corre, deixa, é a golada, é a golada, Tecnomachine. Levando o nosso papo para um outro lado, já tivemos uma categorização em que a cultura erudita e clássica era vista como algo superior e a cultura popular como algo inferior. Isso é criado pela elite na intenção de se distanciar das camadas mais baixas da população e se colocar num lugar alto e puro. Embora hoje em dia já tenha tido uma quebra desse pensamento e posto na mesa que existe sim uma pluralidade cultural no mundo, que cada uma delas tem seu valor, ainda existem pensamentos e opiniões que são consequências dessa ideia de inferior, superior, alta e baixa. Há muito preconceito e tentativas de desmerecer essas ditas culturas populares, principalmente as que vêm da periferia e das classes mais baixas.
O tecnobrega, que é apreciado por muitos, principalmente na região periférica e nos interiores, surgiu como uma proposta popular e muito significativa no entretenimento e representatividade da identidade cultural do povo paraense. Outros gêneros e ritmos musicais, como o funk e o rap, mesmo também levando consigo uma grande representatividade, acabam sofrendo uma certa marginalização. Para levantar mais algumas questões e reflexões e ouvir de quem vivencia o Tecnobrega no Pará, eu trouxe o Paulo César, que é lá de Belém, e eu tive a oportunidade de conhecer durante uma passagem dele aqui no Rio, de 24 anos, que é estudante de Educação Física na Universidade Federal do Pará e atua como professor de dança de salão. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com as festas de aparelhagem, com o próprio brega. Também queria saber se, apesar do enorme peso cultural que o tecnobrega e o brega têm hoje, se você acha que é uma desvalorização por pessoas dessas próprias regiões. Primeira pergunta, queria que você falasse um pouco da sua experiência com festas de aparelhagem e o brega. Bom, eu faço uma analogia que diz que assim como o tango está para Buenos Aires, o samba está para o Rio de Janeiro, aqui o brega está para o norte do Pará. E antes de falar um pouco da minha experiência, eu acho muito legal ressaltar um pouco do que eu já vi e um pouco do que eu ouvi dos dançarinos mais antigos, porque eu comecei a dançar em 2016. E eu já ouvi relatos de amigos meus que dançam desde antes dos anos 2000, o famoso brega. O brega, ele aqui, falando de onde eu sou, de Belém do Pará, ele é considerado a festa do povão, a festa do final de semana. E às vezes nem espera chegar final de semana não. De segunda a sexta tá rolando já. Já tá rolando o aquecimento para sábado e domingo. E dentre as várias evoluções do brega, é importante citar 3 momentos. O primeiro momento é o boom do brega, que é aquele fervor todo, brega, brega isso, brega aquilo, em tudo quanto era canto brega. Acordava brega, dormia brega, respirava brega. Só que num segundo momento surgiu uma dança que a gente batizou de dança do treme. Essa dança ela ficou muito conhecida no Brasil todo, com a cantora Gabi Amarantos, que ela foi até no programa da Regina Casé, junto com os dançarinos daqui de Belém do Pará, e tipo, se difundiu a dança do treme, e aí que entram as aparelhagens. Na verdade, as aparelhagens já existiam, mas o que que acontece? O que a aparelhagem toca é o que é tendência, ou seja, se a aparelhagem toca a dança do treme por 1, 2, 3, 4, 5 anos, essa vai ser a tendência durante todo esse tempo. Só que o que perceberam? Perceberam que a dança do trem meio que estava ofuscando o brega. Aí eles quiseram resgatar de novo essa cultura, a nossa cultura, e voltaram a trabalhar com o brega. E fazendo uma relação das duas áreas, da área da dança, da escola de dança e das aparelhagens, a gente pensa que na festa de aparelhagem muitas pessoas vão para dançar, mas na verdade as pessoas das festas de aparelhagem elas vão só para se distrair, para esquecer um pouco do seu cotidiano, para aliviar aquela tensão, sabe? Respondendo a terceira pergunta, apesar do peso cultural que essa dança tem, você acha que há uma desvalorização por pessoas da própria região? Sim, apesar desse peso, há sim uma certa marginalização em detrimento de outras danças ou músicas, etc. Porque algumas pessoas acham que esse estilo musical é, de certa forma, como o próprio nome diz, brega, é uma coisa do povo, é uma coisa marginalizada, entendes? Mas cada um tem a sua visão. Outra coisa que eu queria ressaltar também, que eu consigo observar, é que mesmo que haja esse preconceito, há uma certa aderência por parte das pessoas de classe alta. E a gente observa isso nas festas, quando alguns grupos de poder aquisitivo maior, eles se juntam e criam seu próprio círculo de amizade dentro daquela festa. Aí criam-se várias tribos dentro de uma festa.
Bom, agora falando um pouco da minha experiência, eu tô no meio do brega, das peças de aparelhagem, desde que eu tava na barriga da minha mãe. Por quê? Porque o meu pai era promotor de eventos. Ele tinha a própria aparelhagem dele. Ou seja, era impossível eu me desvincular desse meio. E com o tempo, é engraçado porque eu sempre tive uma vontade de dançar. E por coincidência, entrei numa escola de dança como aluno. Depois de um tempo, virei professor, trabalho com dança atualmente. E o que eu percebo? Tipo, quando a gente vai trabalhar com a dança aqui em Belém do Pará, dependendo da região que você se encontra, da localidade, em certos pontos pode haver uma rejeição do brega, em outros pontos pode haver mais aceitação. Eu, como moro na periferia e dou aula numa academia aqui perto, os alunos às vezes rejeitam uma aula de bolero, rejeitam uma aula de tango, mas quando colocam um brega eles começam a... parece que solta o bicho. E na escola que eu dou aula também, no meu professor, tipo, já é uma parte... lá, a localidade já é uma parte... como é que eu posso dizer? Mais de uma galera de classe média alta. E eles gostam do brega também. Porém, eles gostam do bolero, do tango. Queria agradecer então ao Paulo pela sua fala, por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast. Me chamou pra duelar, não vou perder meu cinturão. No episódio de hoje do podcast de construção, a gente tinha como objetivo trazer algumas reflexões acerca do Tecnobrega. Nós esperamos que esse breve papo tenha despertado a curiosidade de vocês e contribuído para o levantamento dessas reflexões e talvez, quem sabe, tenha despertado outras. O Tecnobrega faz parte da cultura nacional e deve ser apreciado pelo país todo. E qualquer pensamento ou atitude que desvalorize esse e qualquer outro produto cultural popular deve ser eliminado. É o super pop e a potência para a MC. A festa começou com Nandinho e Josimar. A família já chegou, tá querendo endoidar. Agora o espetáculo é com os maninhos. Um é o Ellison, o outro é o Juninho. Obrigada por nos acompanhar hoje e tchau, tchau!